Vocês já estão visualizando aí a tela? Eu estou visualizando umas bolas. As bolas? Isso, com o texto Construções Coletivas de Estruturas Geodésicas. Certo. Todo mundo Isso. consegue Isso. ler? Todo Eu mundo está assisti conseguindo bem. ler isso daí? Chego não tá, não. Tranquilo. Tá bom. Então vamos começar, gente. Esse curso é um curso coletivo, né? Uma construção coletiva de estruturas geodésicas. E tem o objetivo aí da gente montar uma cúpula geodésica dentro da Fraternidade Chai. Eu vou colocar mudo todo mundo, tá? E depois eu abro para vocês falarem. Então, vamos lá. Quem quiser falar, aí tem que tirar o microfone aí do mudo. Bom, eu vou falar por enquanto e me apresentar. Sou o João Bosco, estou coordenando esse curso juntamente com o Valdemar e o Sérgio e o núcleo que recepcionou todos vocês, que nós chamamos de núcleo pescadores, coordenado aí pela Ananda. Então, somos nós os coordenadores desse curso. A construção coletiva vem do processo de que todos vão participar, né? Então é um processo bem interessante de construção. E ao fundo é uma imagem aí de algumas bolas que são domos. Então nós temos diversas formas de estruturar ou criar, né, com o objetivo um domo. Hoje a gente vai apresentar um pouco da perspectiva do curso, né? Que gostaria muito que vocês se apresentassem também como participantes aí do curso, quem são vocês e tal. A gente vai chegar nesse momento. Vou falar um pouco da história e teoria das estruturas geodésicas e a gente vai ter a participação aí do Sérgio Pamplona. Um pouco do planejamento da obra, que é importante na construção de um domo. Então aqui a gente vai esperar responder aí algumas questões, inclusive aquelas questões que surgiram no início da criação do grupo, tá bom? Então vamos dar sequência, lembrando que essa apresentação está sendo gravada e vocês vão poder acessar depois. Estruturas geodésicas, domos e a natureza. Esse foi um ponto que vocês questionaram muito, ou melhor, né, a maioria das pessoas que entraram em contato comigo ou queriam saber do que se tratava, perguntavam sobre a geometria sagrada, o que tem a ver, isso tem cunho religioso. E, na verdade, o cunho não é religioso, mas ele é uma representação natural das coisas. E a gente vai chegar, né, o porquê disso. E muitas vezes a religião é associada à natureza. Então, com essa característica de associação junto à natureza de cunho religioso, existe essa comparação. Mas ateus também consideram que a natureza está presente dentro das estruturas geodésicas, então ela não tem esse cunho religioso, certo? Então a gente vai tentar responder para vocês como a natureza poderia influenciar a arquitetura nesse sentido. Mas antes disso, a gente queria saber quem são vocês. Então, inicialmente, a gente, da Fraternidade Chai, gostaria que as pessoas que não são da Fraternidade Chai se apresentassem. E daí eu vou pedir que, em nome, assim, em ordem alfabética, aqui, não sei se vocês conseguem ver aí uma lista de pessoas que estão participando da reunião, mas gostaria que as pessoas se apresentassem um pouco, dissessem o nome, de onde vem e qual a expectativa desse curso, de uma forma bem sucinta, 30 segundos, como meu nome é João Bosco, eu venho de Brasília mesmo, e a minha expectativa é que vocês aprendam alguma coisa sobre estrutura geodésica e que se divirtam. Essa é a minha expectativa. E eu queria que vocês fizessem a mesma coisa dentro disso. Aqueles que forem da Chai, apresentem-se apenas como meu nome é tal, vim de tal lugar, sou da Fraternidade Chai, e no dia a gente fala um pouco mais, porque nós temos bastante integrantes aqui da Chai e a gente tem pouco tempo hoje para essa aula, beleza? Então vamos seguir. Vamos começar aí pelo Ariel do Amaral.
Boa noite, meu nome é Ariel do Amaral. Eu venho de Belo Horizonte, mas fui criado em Brasília desde os 2 anos de idade. E a minha expectativa no curso é realizar um sonho recente meu, que é aprender realmente na prática a executar e a calcular e, enfim, planejar obras de estruturas geodésicas. Desde que eu fiz um curso de construção com bambu, eu tenho tido esse interesse. Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Elisabelle. Vou tirar você do mudo aqui, Elisabelle. Alô? Elisabelle, consegue dizer? Não, vamos pular. Logo depois você pode falar novamente. Fausto. Olá, sou Fausto, eu sou vizinho aqui da Chay, aqui, né? Já moro aqui há mais de 28 anos e meu interesse, claro, é também poder construir essas estruturas aqui na nossa chácara. Legal. Seja bem-vindo. Neuza Bastos. Obrigado. Aqueles que não conseguirem falar, quiserem se adiantar aí também, podem se adiantar. Roberta. Bem, meu nome é Roberta Bessa, eu sou de Brasília mesmo. A minha expectativa no curso, eu faço arquitetura, sou estudante de arquitetura, trabalho com arquitetura já tenho 18 anos, e com essa questão agora tão forte da questão da sustentabilidade, isso que me chamou a atenção com relação a esse curso. Quero acrescentar isso profissionalmente. Legal, legal. Elisabelle, Eupídio, Emília. Podem dizer. Henriette. Oi, gente. Meu nome é Emília, eu sou de Brasília. Eu também sou estudante de arquitetura. Eu estou indo para o 8º semestre agora, então estou quase fazendo meu TCC. Eu me interesso justamente por essa parte de bioconstrução, sustentabilidade, permacultura, e eu acho que esse curso de geodésica vai acrescentar bastante. Eu quero poder acrescentar esse tipo de estrutura no meu projeto final, e essa é a minha expectativa. Legal. Seja bem-vindo aí. Vamos ver se a gente consegue agregar com você. Vamos lá, Emília, já foi. Fausto, Henriette, João Gabriel, Kaori, Lorena, Luísa. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu sou o João Gabriel, eu sou da Chay, sou de Minas, mas cresci em Brasília. Sou praticamente um candango, mas nunca construí nada aqui na capital, vai ser a primeira vez. Alca da Lua. Beleza. Bem-vindo, João. Valeu. Vamos lá, Kaori, Lorena, Luísa, Maria Eduarda, Pedro, Roberta, Sara, William. Mandem ver. Oi, gente, eu sou Luísa e eu sou da Chay também. A Luísa é que vai ajudar vocês com dúvidas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida técnica, pode falar com a Luísa. Se tiver algum problema, fala comigo. Neuza? Oi, eu sou a Neuza. E eu sou de Brasília também. E a minha expectativa do curso é aprender mesmo. Porque eu vi o anúncio no grupo da família, uma sobrinha colocou. E eu achei interessante, achei bonito. Aí quis fazer. É isso. Legal, legal. Bem-vinda, Neuza. Mais alguém? Obrigada. Alguém que está acompanhando aí o microfone? Queira... Boa noite. Eu sou a Henriette, sou da Chay. E um bom curso para todos nós. Bora lá. Bem-vinda, Henriette.
Oi, gente. Eu sou a Mariana, eu sou da Chai também. Qualquer coisa é só me procurar também. Beleza. Vinícius. Vinícius, você está conseguindo falar com a gente? Parece que está via telefone aqui. Kaori. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, eu sou a Kaori, eu também sou da Chai. Eu sempre tive interesse em bioconstrução, nunca achei nenhum curso de estruturas geodésicas e essa oportunidade é muito legal da gente aprender já construindo na nossa fraternidade. É isso. Beleza. Todos perceberam, a Kaori é a nossa musicista, cantora, com essa voz aí. No final vai fazer uma palhinha pra gente. Bom, Roberta, Bessa, Sara, William. Então, se mais ninguém aí conseguir falar no microfone, pode puxar aí o microfone para se apresentar, senão a gente já dá continuidade aqui. Sejam todos bem-vindos. Oi, Pode eu falar. sou a Roseni, tá me ouvindo, né? Estamos Então, eu ouvindo. sou de Brasília, eu vi o curso, me interessei, achei bonita as formas, né? Que é feita a construção, e resolvi fazer o curso. Legal. Seja Entendeu? bem-vinda também. Ah, tá, obrigada. Mais alguém? Oi, estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou de Brasília. A minha expectativa é aprender também, de repente fazer um na minha casa, não sei. Aí depois de rolê aí com vocês. Legal. Mais alguém? Oi? Dá para ouvir? Estamos. Alô? Meu nome é Sara, eu faço engenharia civil e vim aprender também. Legal, Sara. Eu vejo Sou de que... Brasília. Ótimo. Eu vejo que os arquitetos e engenheiros aí vão contribuir bastante para a gente. Se tiver mais alguém, caso não tenha, se o Sérgio quiser se apresentar. Oi. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Sérgio. Eu sou um brasiliense nascido no Rio de Janeiro. Trabalho com permacultura e bioarquitetura faz alguns anos, uns 20 mais ou menos. E estou aqui fui convidado, honradamente convidado pelo João Bosco, pelo Valdemar, para participar aqui desse curso. Minha expectativa é me divertir e reaprender coisas que eu vi há muito tempo atrás. Ótimo. Sei que vai ensinar bastante para a gente aí, Sérgio. Muito obrigado pela participação. Prazer. Então vamos seguindo, gente. Um pouquinho aqui só, antes de passar até para você, Sérgio, um pouco dessa questão de histórico. Eu deixei bem aberto a apresentação com umas imagens e tal. Eu vou trazer só esse conceito mesmo, do que seria a estrutura geodésica, né, para a gente contextualizar essa teoria, estruturas e história. A estrutura arquitetônica utilizada, a geodésica é uma estrutura arquitetônica utilizada pelas mais diversas civilizações. Então a gente pensa em estruturas de cúpulas desde a antiguidade, né? E ela se tornou geodésica como nome a partir de um americano conhecido como Buck ou Buckminster Fuller, e vocês vão ver a influência dele, inclusive, nas questões que, se tiver alguém de biologia aí, provavelmente, não sei se a Luísa, que faz biologia, vai lembrar, mas existem alguns compostos que foram, inclusive, homenageados pela sua característica e conhecido como, dando, no caso aí, o nome dele para essa estrutura ao qual foi descoberta. Então, essas cúpulas apresentam uma resistência e leveza de construção, né? Então, vocês vão ver que a forma como ela é disposta, a ocupação de espaço, né, e toda a questão de uso de material e tal, ela é muito mais sustentável, né? E apesar de não ser tradicionalmente conhecido do ponto de vista arquitetônico, que seria uma estrutura mais quadrada, né, a estrutura geodésica vem tomando
apreço, principalmente para as pessoas que pensam na sustentabilidade. E aí é nesse sentido que a gente vai contar um pouco dessa história aqui. Aqui eu deixei, se você quiser aproveitar, Sérgio, já entrar nesse mesmo slide, aqui eu deixei apenas um contexto de estruturas, de cúpulas, né, desde a história antiga aí, a tumba de Cristiana, né, que fica na Argélia, o Panteão em Roma, né, o Panteão em Paris, Santa Sofia em Istambul, todos são cúpulas, né, que são construídas de forma a se pensar numa característica, numa geometria, né, e São Pedro, Roma e tal, a gente vai passando por vários países ao redor do mundo, mas a partir de 1922 começa-se a pensar com as características da estrutura geodésica uma característica mais matemática de se pensar na estrutura. Então, a partir de 1922 ela toma esse nome e a partir daí ela começa a ser construída por cálculos mais simples, economizando material, etc. E a referência, uma das referências, né, é essa de 1967, que é a biosfera, né, que fica nos Estados Unidos, me parece, essa cúpula aqui. Então, a gente vai ver várias imagens sobre cúpulas e estruturas geodésicas. Bom, se quiser começar, Sérgio, conta. Volta esse slide aí, João. Então, olha só, uma coisa interessante é que, bom, as cúpulas são uma solução arquitetônica histórica, tá aí há milênios, né? E para vencer grandes vãos, né? Mas a mudança assim, o que a geodésica trouxe foi uma visão diferente de distribuição dos esforços. Então, por exemplo, se vocês prestarem atenção naquela cúpula de Florença à direita, o canto à direita, que é uma grande cúpula, né? Vocês veem que aquelas linhas que não são vermelhas são as linhas básicas do esforço dela, do peso descendo. O peso da cúpula está concentrado e se encontrando no topo a partir daquelas linhas ali, né? Você vê o mesmo nessa da esquerda de São Pedro, o Capitólio de Washington, você vê que existe o esforço de lá de cima, com as peças vindo de cima até embaixo, descarregando esse peso nas colunas que estão logo embaixo, né? Quando entra a geodésica, esse princípio é completamente distribuído. A arquitetura islâmica já tinha um pouco mais disso, como vocês podem ver nessa foto embaixo da cúpula de Florença com esses arabescos, né? E aí esse Buckminster Fuller ele conseguiu botar em matemática justamente esse monte de peças trabalhando em conjunto, algumas com tensão, com compressão e outras com tração, né? A gente vai explicar isso mais na aula mesmo, lá no domingo. E ele conseguiu botar elas em uma estrutura muito leve. Isso que é muito bacana, que você pode fazer de vários tamanhos, né? Como essa que está na foto agora, que é de 1922, a primeira que se conhece, que foi antes do Fuller, na verdade, né? É isso. Foi na Alemanha, né? E tem uma história interessante que eu estava lendo aqui. Em 1953, a Ford precisava de um domo para cobrir uma fábrica, né? E aí os engenheiros calcularam que a estrutura que já tinha feita, e o dia que queriam botar um domo, não aguentaria essa cúpula, porque ela pesaria 160 toneladas. Aí o Henry Ford foi lá para o Buckminster Fuller que propôs um domo geodésico. E ele fez o cálculo, esse mesmo domo, para vencer o mesmo vão, ele pesaria 8,5 toneladas. Né? Ou seja, né, menos de 1/10. Né? Uhum. Interessante, né? Isso é tão chega a ser maluco assim a se pensar, que é como se fosse um grande desperdício de material se você utilizar tecnologias tradicionais para cobertura, se você pensar na possibilidade de uso de uma estrutura geodésica. Então isso é muito interessante do ponto de vista tanto financeiro, né, e de sustentabilidade. Quando você vai cobrir a geodésica, você tem que tomar alguns cuidados em relação à infiltração, né?
mas de fato é uma estrutura que é um tipo de estrutura que te permite essa economia enorme mesmo, né? É muito bacana. Vai ser muito legal de fazer uma na prática lá. Bom, aqui eu deixei uma imagem do isoicosaedro, né, que seria a estrutura básica, né, da característica isomasiodésica. Se quiser continuar, tiver comentários, pode mandar ver, Sérgio. Não, aí entra a parte da geometria, que não é a parte que eu lembro mais, não, porque eu comecei a estudar isso no começo da década de 90. Mas também não foi muito à frente, não. Né? E essa parte geométrica, assim, trabalhar com geodésica é basicamente trabalhar com geometria espacial, o que é muito interessante. Né? E principalmente com esses sólidos aí, como o icosaedro, que é a base mesmo, né? A matriz da geodésica. Né? Mas eu não tenho grande conhecimento nesse momento sobre isso, não. Tá. Vamos tocar esse. Pode pegar aí. Vou passando. O icosaedro, ele é a base, né, das estruturas geodésicas e foi o modelo ao qual o Buckminster Fuller seguiu para a construção e suporte dessas estruturas que o Sérgio comentou. As forças são distribuídas por esses triângulos. Então, se vocês observarem esse GIF, não sei se está todo mundo conseguindo ver que tem um GIF aqui, a ideia do GIF hoje é uma estrutura, vamos dizer assim, a estrutura que foi formada pelo icosaedro, ela é uma estrutura com triângulos, então você não consegue pensar numa estrutura que ela é circular, mas sim quase piramidal, né? São vários triângulos sendo formados, e aí nessa matriz aí, de estruturas triangulares, você tem ângulos, que a ideia, vamos dizer, da geodésica era que você distribuísse, quanto mais você quebrasse esse triângulo em estruturas menores, você ia conseguindo fazer com que os ângulos fossem se tornando ainda menores, né? E aí essa estrutura começa a se tornar circular, fazendo o formato de uma esfera. Então, a partir desse icosaedro aqui, que foi representado pela primeira vez ainda, segundo estudos ainda lá na época filosófica de Platão e tal, na Grécia Antiga, então esse desenho surgiu lá, mas a implantação dele, matematicamente falando, foi feita só agora, em 1922 em diante. Então, a cúpula nasce a partir dessa matriz aqui, utilizando um icosaedro. Seguindo, essa aqui é uma outra foto de uma cúpula que utilizou, no caso, a cobertura, aí, como o Sérgio comentou, que a preocupação muito grande de descobrir, utilizou-se uma substância chamada ferro-cimento, que você passar uma estrutura de ferro mesmo e misturada a cimento e faz uma camada bem fina para cobrir a estrutura que foi montada. Um contexto histórico muito interessante é que as primeiras cúpulas elas não foram construídas por Buckminster, né, que definiu o termo geodésico, que foi cerca de 20 anos depois, mas depois todas elas foram adotadas com esse nome. Elas foram construídas para suportar telas de projeção. Então, uma empresa de lentes alemã, na verdade, de óticas, né, alemã, ela conseguiu... Vocês continuam vendo aí minha apresentação? Tá certinho? Sim, perfeito. Tá. Essa empresa alemã, ela era chamada... Weiss. Isso, Weiss. Eu ia dizer como que eu leio isso aqui. E a intenção deles era fazer uma projeção, né? Um projetor planetário. E aí, para se fazer um projetor planetário, pensaram em uma estrutura circular, né, esférica, assim, que representasse um pouco a órbita planetária e tal. E aí, nesse sentido, eles começaram a criar essas cúpulas circulares. E aí chamaram um cara na época chamado Bauersfeld. E aí ele que foi o projetista que criou essa estrutura para suportar essa projeção, que era
Zeiss Optical Work Corporation, que era o nome lá da empresa. Então, pode falar, Sérgio. Não, isso mesmo é Zeiss. Eu falei Weiss, mas é Zeiss. Zeiss, é. Então, esse foi o primeiro modelo que se pensou aí de estrutura geodésica para a construção aí de cúpulas, certo? Deixa eu passar aqui. Aqui já é ela na inauguração da cúpula, o pessoal foi lá para assistir, né, e visualizar lá as questões do planetário. Então é só uma outra foto também que representa a mesma imagem. Essa já é uma cúpula, foi a segunda cúpula construída também pela própria Zeiss, e ela existe até hoje, essa cúpula, e fica na Alemanha. E aqui entra na era Buckminster, vamos pensar assim, né? Esse cara, ele foi tão gênio, se fosse hoje, ele diria que ele estaria nesse mundo startups, sabe? Que seria um movimento tão disruptivo na tecnologia atual, que ele estaria envolvido em questões nesse sentido, fazendo com que a ciência resolvesse problemas do cotidiano. E esse aqui era um problema de cobertura, né? Arquitetura e questões nesse sentido. Então ele saiu inclusive na capa da Time, da época, né, com as invenções dele. Então aí a gente tem aí a cabeça dele aqui representando a geodésica, ele tinha um carro de 3 rodas, ele tinha mais outras coisas aí que eram bem disruptivas para a época. Ele tinha um pensamento muito interessante que era o de criar coisas que tivessem um desperdício, né, tendendo a zero, vamos pensar assim, né? Onde a característica do empreendimento fosse sustentável, barato e que servisse a todos. Então a ideia dele de criar coisas era sempre com esse pensamento, né? Fazer mais com menos, né? Mais ou menos isso. Continuando aqui. E o que a natureza, né, teria a ver, então, com essas estruturas geodésicas? Então, a gente sabe que a natureza tem aí seus vírus e suas moléculas e etc. E aqui vem a relação da natureza com uma estrutura icosaedra. Que um vírus tem uma estrutura icosaedra. Então, ele é representado idêntico àquele icosaedro que a gente disse lá na época ainda de Platão. Platão já sabia como era um vírus aí. Então, aqui é uma brincadeirinha à parte. E esse fullereno, que foi uma estrutura de base carbônica, que foi encontrada e foi dado como homenagem aí a Fuller, né, Buckminster Fuller, a estrutura. Porque se vocês perceberem aqui, essa estrutura, ela é um hexágono, né, vários hexágonos, que se nós distribuirmos triângulos aqui, que é o que vocês vão ver dentro do curso e na hora da formação dos triângulos, eles tendem a formar hexágonos e pentágonos. Então vocês vão ver que essa estrutura ela tem uma base natural, né, e é encontrada na natureza. Então, dentro das bactérias, dos vírus e etc. Então, assim a natureza funciona. Então, partindo disso, outro exemplo é colmeias. As colmeias também são organizadas, os favos, né, são organizados também por estruturas geodésicas. Então, tem tudo uma questão natural que é replicada na arquitetura. Então, é nesse sentido que a natureza tem voga e muitas vezes é associada a cunho religioso, né, a Mãe Terra e a Deus, etc. Tá bom? Um dado interessante é que estima-se aí cerca de 300 geodésicas no mundo todo. Então, a gente tem aí todas as culturas adotando essa estrutura. Aqui vocês já conseguem ver as estruturas em hexágonos, né, de 6 lados. E essa estrutura aqui foi uma estrutura que veio uma cobertura, né, de uma determinada formação e uma outra geodésica por dentro com uma outra formação, dando uma característica mais visual,
né, uma característica mais de beleza aí sobre a estrutura. Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Eu queria deixar sempre aberto aí, caso queiram fazer perguntas. A gente pode, se a pergunta for longa, a gente pode deixar mais para o final. Se for algo de dúvida, podem ir falando. Se não ficar claro também, podem falar, tá bom? Uma disposição. Aqui são outras aplicações das estruturas geodésicas. Aqui a gente tem um show. Então vocês veem a proporção, né, o tamanho dessa estrutura comparado com o tamanho das pessoas que estão entrando aqui em fila para esse show. Então, se a gente comparar em termos de espaço, a gente tem um grande galpão aqui atrás, retilíneo, né, estrutura convencional, e aqui a gente tem a altura que essa estrutura geodésica proporciona. Assim, o espaço coberto é muito maior, o espaço em termos de volume ocupado com estrutura em termos de economia e uso do espaço é muito maior. Aqui a gente tem à direita a gente já tem uma estrutura mais de design, né, como se criar novas estruturas e tal. Então por isso que eu vejo muito essas imagens assim diferentes e mais circulares, né, sendo imagens que são muitas vezes associadas a pessoas mais holísticas, a questões mais esotéricas, porque tem formatos que não são convencionais ao nosso padrão arquitetônico dos últimos anos, né? Pelo menos os últimos 1000 anos. Então, isso quebra um pouco os paradigmas. Aqui tem mais um formato, mais uma estrutura que é complementar. Aqui vocês vão vendo os triângulos sendo cobertos por madeiras, né? Triângulos... João. Oi? A Roberta está perguntando no chat, certo, acusticamente, como que é. Ah, sim. Desculpem, eu não estava olhando o chat aqui. Vou olhar agora. Acústica. Então, a acústica... não sei se vocês já foram alguns mosteiros de frades ou de monges. Normalmente eles têm, aonde é feito o coro, né, ou seja, onde eles ensaiam, aqueles monges beneditinos e tal, são em cúpulas. Aqui em Brasília mesmo, tem uma cúpula, ela não foi feita com a estrutura geodésica, provavelmente as amarrações delas são ainda tradicionais, né, como o Sérgio explicou, né, da força onde esbarra, que fica aqui ao lado da Chapada Imperial. Tem uma cúpula lá até para meditação e tal, que eu não vou recordar o nome agora, mas é um sítio que tem retiros e tal, tem umas cachoeiras para visitar. E a acústica interna é maravilhosa, assim, porque o som se propaga no ambiente e há repetição desse som, né? Senão você não tem nenhum obstáculo dele. Um outro exemplo que se tem de propagação do som é ali na capela, aquela capela católica que tem no Eixo Monumental, né? Do lado ali do Museu Nacional. Não sei o nome dela. Eu falei que era de Brasília, mas eu sou um mineiro que mora em Brasília. E aí não conheço muito aquela história daquela igreja, mas eu já entrei e tem uma brincadeira que o pessoal faz, que é você ficar numa posição equidistante, ou seja, oposta à capela, e falar na parede, a pessoa ouve lá do outro lado, porque o som se propagou sem nenhum bloqueio, ele não foi desviado. Então, a condição de se ter um som mais constante, né, ao longo da propagação da onda, a catedral, obrigado aí, Kaori. Ela é melhor associada quando você tem estruturas circulares. Então a gente provavelmente teria uma melhoria aí. Porém, você tem que fazer uma cobertura interna, né? Porque a gente está considerando aqui, na estrutura geodésica, a estrutura em si, né? A forma como você vai cobrir, se vai ter uma estrutura de cobertura mais lisa, né? Você vai ter que preparar a estrutura geodésica para suportar essa acústica.
Emília Santana fez uma pergunta ou um comentário. Acho que deve depender muito também do material utilizado e do tipo de vedação. Sim, como a gente está tocando no assunto estrutural, aqui nessa imagem vocês podem ver essa cúpula, essa estrutura geodésica da direita, que vocês veem os triângulos sendo formados, né? E ela é coberta aqui como se fosse um plástico transparente ou uma cobertura mais transparente. O material interno ainda continua sendo essas estruturas triangulares. E essa estrutura triangular interna, ela não tem uma cobertura, pelo menos visivelmente aqui não tem uma cobertura. Se a gente tivesse uma cobertura interna de gesso, etc., como são as cúpulas da catedral, no caso, né, que é cimento lá, você teria uma acústica melhor. Né? Nesse caso aqui, ele vai ter a propagação que vai esbarrar nas estruturas, então ele provavelmente vai propagar incorretamente e diminuir o som. Certo? Então, essa questão da vedação e da cobertura interna e externa vai influenciar, sim, na questão do som. Ok? Então, assim, a princípio de história, eu não queria entrar muito em muitos detalhes, porque até o Sérgio comentou antes dessa aula que a gente tem um material, inclusive saiu agora recentemente um e-book de uma empresa brasileira aqui, ensinando o passo a passo, contando essa historinha em detalhes e tal. Então a gente queria dar essa visão mais geral do que era a história, principalmente essa dúvida relacionada a estruturas naturais, né, geometria sagrada e tal. É mais sagrada no sentido de que nós sacralizamos a questão da natureza. A natureza para a gente é uma estrutura perfeita. Então a geometria que a natureza utiliza é uma geometria que nós sacralizamos. Então por isso ela é sagrada. A geodésica representa essa estrutura. Né? Então, por isso, do ponto de vista religioso, ela é conhecida como estrutura de geometria sagrada. Aqui a gente tem uma outra foto de um planejamento, que eu coloquei como planejamento da obra já, que seria uma estrutura muito parecida com a que a gente está tentando construir lá na Fraternidade Chai. A diferença básica aqui é a altura. Não sei se vocês conseguem perceber nessa imagem, mas ela tem uma tenda dentro dessa geodésica. Né? Então ela tem uma estrutura como se fosse arquitetônica, de design. E internamente a pessoa fez uma cobertura usando uma tenda, tá como se fosse uma feirinha e uma lojinha. Né? Nosso objetivo lá é construir essa estrutura aqui em madeira, né? Bem parecida com essa daqui, de altura menor. E na sequência, assim, mais para frente, não vai ser durante o curso, mas a gente vai cobrir ela com lona. Então, vou ver se amanhã eu passo alguns videozinhos demonstrando alguns time-lapse assim, de construções de algumas geodésicas, né, como que o pessoal vai construindo, para vocês terem uma ideia. Mas voltando ao conteúdo, material e detalhamento, a gente vai disponibilizar pelo grupo alguns materiais que têm detalhado a história, tem detalhado esses grandes nomes, né? E um contexto bem maior, com conteúdo, com referências, para vocês entrarem em detalhes sobre isso. Tá? Aqui no planejamento da obra, o que é mais importante que você saiba definir? Para você construir uma estrutura geodésica, ela vai seguir padrões semelhantes da construção civil. Aí o que você tem que pensar é o peso daquela estrutura, né, o que eu vou ter que suportar, que base que eu vou ter que ter. Se você estivesse pensando numa geodésica para formar sua casa, se você quiser paredes que vão diminuindo, como acontece com a geodésica aqui, né, você tem que lembrar que o diâmetro da sua estrutura ele é menor à medida que a altura vai subindo, então você tem que pensar que os seus móveis teriam que se adaptar a isso. Então, muitas vezes as estruturas geodésicas são criadas sobre paredes circulares, fazendo com que a base suspendesse. Não sei se vocês pegaram isso, mas também eu vou mostrar isso nos vídeos e nas aulas de amanhã, quando a gente for fazer cálculos. E aí isso faz com que você aumente a área de onde você circula e faz a estrutura mais no sentido de
tipo um flat, sabe? Que você faz agora me fugiu o nome, mas como se fosse mezanino, né? Você tem uma estrutura, como se fosse um segundo andar dentro da sua casa, como tiny houses tem. Não sei se vocês conhecem também o movimento tiny house, mas as tiny houses normalmente são quadradas, como se fosse para ser utilizadas dentro de trailers, né? E eles sempre usam uma parede um pouco mais alta da parede convencional, fazem uma área coletiva com cozinha e sala de estar, e fazem uma pequena escada para subir para uma área como se fosse um quarto. E aí você tem um telhado que se adapta a essa altura da sua cama. Normalmente são camas já na própria estrutura, não tem um pé, né, a cama, mas ela já é aérea, então já tem bastante ventilação. E aqui eles têm utilizado bastante quando são fixos. Os trailers em si é aquela questão de praticidade. Você pega um trailer e para onde quiser, e se você quiser mudar a sua casa, como ela é muito pequena, né, ela é tiny, então você consegue ir andando com a casa para onde quiser. O domo já tem uma estrutura, como é circular, ele não caberia sobre um trailer, né, que é um trailer que eu digo aqueles reboques de puxar, que o americano gosta de levar, aqueles trailers, né? Então eles hoje estão utilizando levar a própria casa. Então, outra coisa é você comprar um terreno mais rural e montar sua casa na cidade e chegar lá simplesmente estacionar o trailer e a sua casa já está lá pronta. Muita gente tem usado estrutura de container para isso, etc. E o domo ele já é uma estrutura mais fixa, você monta ele no lugar. E eu vejo que no movimento Tiny House, eu vejo que ele é muito mais fácil de ser criado, né, muito mais barato de ser criado, do que a própria Tiny House, que já era uma questão já econômica e sustentável. Então, dentro desse movimento assim já de economia e sustentabilidade, as estruturas geodésicas vêm ganhando espaço e vêm assim, quebrando paradigmas de construção. Então, isso é uma questão bem interessante da gente analisar, e esses conteúdos que a gente quer compartilhar com vocês tem isso em detalhes, né? Histórias, cálculos mais profundos. A gente teve uma pergunta durante as inscrições que era assim, ixi, mas que tipo de cálculo vai ser esse? O quão complexo vai ser esse tipo de cálculo? Então, a gente não vai tratar aqui dos cálculos matemáticos no detalhe. Por quê? Porque a gente já tem hoje tecnologia que auxilia a gente nesse processo. Então, a gente vai estar utilizando softwares prontos já, online, que auxiliam nos cálculos e na estruturação de um domo. Então, você simplesmente tem que saber qual que é o raio, né, ou melhor, o diâmetro da sua estrutura. No caso desse daqui, por exemplo, parece que tem aí 5 ou 6 metros de diâmetro. E aí você escolhe a frequência, que a gente vai entender isso um pouco amanhã, frequências dessas estruturas, e como que essa frequência aumentando, o que acontece? Então, já de antemão adiantando, quanto mais você aumentar a frequência, mais circular é a sua estrutura. Então, é aquela questão de eu diminuo ainda mais os meus ângulos e eu vejo ainda mais uma esfera, né? É estilo, não sei se vocês vão saber disso, mas quando a gente aprende lá no primário ainda, movimento de translação, né? Aí a gente diria que era a rotação e translação, né? E pelo menos eu lembrava do movimento de translação, era um movimento também circular, né? Que a própria Terra dava em torno do Sol, né? E depois, ao aprofundar na matemática, no curso superior, eu fui descobrir que a translação é uma reta. E aí, nesse contexto de translação ser uma reta, é muito parecido com a estrutura circular que o domo vai representar no final, quando você aumenta a frequência. O que quer dizer isso? Quando você marca um ponto onde a Terra está agora e diz assim, aonde ela vai estar daqui a tanto tempo, você diz, a Terra está aqui, tira uma foto, né, desse movimento, dessa posição XYZ, e mais um determinado tempo onde ela está. Esses dois pontos, você traça uma reta, né? E essa reta é o movimento de translação.
Então, é o movimento que a Terra fez para caminhar entre dois pontos. E isso é uma translação. Quanto menor for a sua checagem, menor vai ser essa reta, né? E se você pensar em todas as junções dessa reta, dessas várias retas que são formadas entre os pontos, você vai ter quase, observando ao longe, você tem quase uma estrutura circular, né? Porque os ângulos de conversão ali para a junção de várias retas vão ser tão pequenos que você quase verifica um círculo ao invés de vários quebradinhos de reta. Então, tem joguinhos que você brinca com isso e tal, para aquela questão de crianças e tal, aquelas engrenagens. Aquilo também são ângulos pequenos que você não percebe, mas são círculos. Você vê círculos, mas na verdade são retas, micro-retas. Então, a estrutura do domo, vou responder o João Gabriel aqui daqui a pouco, a estrutura do domo ela tende a ser esférica. Né? Então, quando a gente cria, já respondendo a pergunta, quando a gente cria uma estrutura geodésica, vocês lembram lá do primeiro, né, do primeiro modelo da estrutura geodésica, que a gente mostrou aqui do icosaedro? Essa estrutura geodésica, ela é o que a gente chama de frequência número 1, porque ela é uma frequência muito mais quadrada, né? A foto que eu estava mostrando lá do planejamento da obra já é uma frequência de 3 ou 4. Ou seja, cada triângulo dessa face aqui foi quebrado em mais outros triângulos. Então é como se você desenhasse outros triângulos e puxasse ele para formar uma estrutura mais circular, que aí você consegue movimentar. E isso vai ser muito legal, porque vocês vão ver isso durante o curso, né? Como a gente vai estar montando várias coisas quadradas, meio que quadradas, né, triangulares, assim, de ângulos, de barras retas, e elas vão sendo montadas em ângulo e vão formando uma coisa circular, é bem interessante. Então vocês vão perceber isso durante a montagem da estrutura. E ela, aqui nesse icosaedro, vocês veem que ela compõe, né, uma frequência 1, mas se ela fosse uma frequência 3, 4, 5 ou 6, vocês iam começar a ver essa questão mais circular. E aí ela começa a formar uma esfera. A gente utiliza as estruturas na proporção que for mais conveniente para a sua construção. Então, voltando lá naquela imagem, essa imagem aqui, ela é uma meia esfera, né? A nossa construção, ela vai ser uma 3/4 de esfera. Ou seja, ela é 3 porções de um todo, que aí no caso tem 4 partes, de uma esfera. Ela é mais do que meia esfera. Né? Então a nossa, ela começa a fazer uma curva para dentro, onde o diâmetro da base da nossa esfera vai ser menor que o centro da esfera. Certo? Então, respondendo aí a pergunta do João Gabriel, o domo é sempre a metade de uma esfera exatamente? Não. Você pode construir, inclusive, na minha pesquisa, eu tenho fotos de casas na árvore que foram feitas uma esfera completa, onde a pessoa tinha uma parte embaixo assim do domo para guardar algumas coisas e a casa era feita nos 3/4 da esfera superior. É uma foto bem legal. Se vocês quiserem, no grupo lá, pode perguntar a foto da casa da árvore e eu compartilho com vocês lá essa estrutura. Então, basicamente, assim, vocês têm que saber aonde vão colocar o domo, né, no caso, essa estrutura, para saber como vai funcionar. Aqui já é o nosso planejamento da obra. Então, aqui é onde nós vamos construir. E essa foto, a gente tirou essa foto hoje, né, da base da nossa estrutura geodésica. Então, assim, imaginem que nossa estrutura geodésica ela tem cerca de 4 metros de diâmetro. Então, tem um ponto central, e em cada tora dessa daqui, que está formando a nossa base, a gente vai sobrepor uma estrutura como essa daqui. Vocês veem que aqui os triângulos estão sobrepostos sobre a grama diretamente. Como a gente quer algo fixo, a gente vai criar uma base que vai ser alinhada ao solo, ou seja, nivelada ao solo, né, com
vocês conseguem ver, tem uma tora no chão aqui, que as outras estão sobrepondo ela. Ela que vai definir o nível. Então a gente vai traçar desse nível aqui, fazer uma brincadeira aqui. Ó, essa tora aqui vai traçar o nível, né, que vai passar pelo centro aqui até aqui. Então, se eu tiver que subir aqui, por exemplo, 10 centímetros do chão em relação a essa estrutura daqui, a gente vai subir essas toras aqui com calços, né, para que toda essa estrutura aqui, né, circular, esteja no mesmo nível e a gente possa criar uma estrutura triangular e de base reta, vamos pensar assim, sobre essa estrutura aqui. Então, a ideia é basicamente a gente montar todos aqueles triângulos até o topo sobre essa estrutura circular que está montada aqui como base. Se a nossa estrutura geodésica fosse ter um piso, a gente teria que formar essa base primeiramente, né, estruturar essa base primeiramente e deixar com que cobrisse ou com terra ou com cimento, se fosse uma coisa mais ecológica, né, com adobe e tal, depende da sua construção ou do seu jeito de construir, e aí depois disso pronto é que você montaria a sua estrutura. Uma outra questão é que é muito fácil você nivelar uma estrutura sendo mais leve, como é, deixa eu limpar isso aqui, como é uma estrutura dessa de madeira, né, ela é muito mais leve que se você estivesse construindo várias paredes. E outra que existe a força aqui está distribuída entre cada dessas barras aqui. Existe uma força de compressão, né, sobre uma determinada estrutura e não vou me recordar, mas aqueles que fazem engenharia civil aí podem me ajudar nesse texto, é como se fosse uma força de empurrar e de afastar. E essa força de empurrar e afastar, ela de comprimir, né, e a outra que eu não estou recordando o nome, mas ela é estruturada e distribuída, como o Sérgio comentou lá que antigamente eram linhas diretas aqui, né, vou até pintar isso também. Hoje ela é distribuída em cada triângulo e não mais em veios, assim, às vezes de barras de ferro, né, com cimento, como são as cúpulas mais antigas de igrejas e tal. Aqui cada estrutura dessa daqui triangular, ela tem uma força, né, distribuída aqui. Então você tem cada triângulo desse uma estrutura que consegue segurar a distribuição do peso. Então você vai amortecendo o peso em cada um dos triângulos. Quanto maior a sua frequência, menor é o triângulo e faz com que a força seja ainda mais distribuída. Mas a gente tem várias formas de criar essa estrutura. Nós vamos utilizar a base triangular, mas ela poderia ser quase circular, que seriam aquela imagem que eu mostrei do hexágono, poderia usar somente hexágono, ou pentágonos. Então a gente tem a forma, eu vou mostrar isso para vocês na ferramenta também. E isso tudo vai depender tanto do processo de facilidade da construção, quanto o processo de arquitetônico, quão belo eu quero deixar. Então você vai estar pensando, você vai fazer uma estufa, aí você pode pensar uma coisa bem mais simples de fazer, com triângulos até maiores, né, e um pouco mais quadrada, com ângulos linhas mais retas, né? Enquanto quando for sua casa, você vai estar pensando numa estrutura mais circular, que vai representar mais beleza, talvez. Tá? Então, nós vamos fazer a estrutura sobre essa base que eu mostrei aqui. Né? Essa daqui é um núcleo que a gente está construindo lá para quem não conhece a Chay ainda, ela trabalha com cura, né? Física, mental, espiritual. Então, esse núcleo
ele é responsável por um tipo de tratamento de atendimento individual. Então, nós vamos estar ajudando na construção desse núcleo. Tá? No domingo, mais um recado até, a gente vai estar fazendo um café da manhã compartilhado. Então, se vocês quiserem chegar, trazer uma fruta para compartilhar conosco um café da manhã, a ideia é que a gente tenha um momento de boas-vindas pela manhã, entre 8 até 8h30, mais ou menos, e que as pessoas possam ir chegando, tomando um café junto com a gente, né, comendo uma fruta e tal. Durante a manhã, logo depois desse café, a gente vai estar executando o planejamento dessa obra. Então, a gente tem desde a formação dos planos de corte, que a gente vai estar aprendendo amanhã, como fazer o plano de corte, os cortes das peças, que normalmente a gente compra no mercado uma peça de tamanho específico, e aí a gente tem que transformá-la nas peças que vão ser a estrutura desse triângulo que está aqui. E depois os ângulos que vão estar sendo formados. E aí disso a gente vai fazer de manhã e já começar a montagem dos triângulos. Na parte da tarde, eu não pretendo mais assim seguir com uma ordem de montagem de triângulos, mas sim já de montagem dos triângulos na estrutura. Para a gente já montar a estrutura já logo depois do almoço. Nosso almoço vai ser vegetariano, então a gente convida o pessoal, já está incluído, né, no curso, o nosso almoço. Então, aqueles que queiram levar algo mais para lanchar durante o dia e tal, algo mais específico, alguma proteína, está aberto, não há restrição para isso. E ao longo do dia a gente tem lá uma mesinha com café, algumas frutas que ficaram do café da manhã, que podem ser consumidas tranquilamente, e sempre ali um cafezinho para vocês se divertirem com isso. Beleza? Aí, o que nós vamos fazer aqui, então, é compartilhar com vocês esses materiais, que o Sérgio até está compartilhando aí já alguns materiais, que são exemplos de coberturas, que é uma coisa que eu até tinha pedido a ele para compartilhar com a gente, materiais que fossem coberturas com foco em permacultura, né, que fossem algo mais interessante em termos de ecológicos, né, além da condição já de sustentabilidade, mas uma questão mais de permacultura mesmo, com técnicas da permacultura, né? Então seria muito interessante também, e ele vai passar durante o curso no domingo, algumas técnicas, e aí mandou algumas fotos. A nossa oca, no caso a nossa cúpula, vai estar sendo construída com o material madeira, né? Mas como ele mandou aí agora, já no grupo, existem vários materiais que a gente pode estar construindo a oca. No caso, a cúpula, desculpa. E o nome desse espaço chama oca. Então a gente vai sempre chamá-lo de oca. Então a estrutura ela pode ser construída de vários materiais, desde ferro galvanizado, alumínio, né, que são estruturas bem mais densas, mas pode ser fabricado, e estruturas mais macias, vamos pensar. Aí depois do ferro a gente tem a madeira, que é o que a gente vai estar construindo aqui. A gente está usando eucalipto para isso. E depois a gente pode usar bambu, a gente pode usar cano PVC, a gente pode usar umas barras mais de plástico, que eu não estou também me lembrando, mas umas varetas de plástico que também podem ser usadas. Algumas pessoas usam para tamanhos bem menores, né, 20, 30 centímetros, para brincar em casa e tal. Usam palitos de churrasco, canudinhos. Então, assim, tem várias formas de você criar estruturas geodésicas, né? Tem uma muito interessante que o pessoal usou goma de mascar, né, balinha assim, de goma de mascar com canudinhos. E ficou bem bonitinho, ficou colorido e tal. Então é interessante também você criar isso em casa para brincar e tal. E isso você escolhe o material. Uma das características na escolha do material é a forma como você vai unir os triângulos.
Então, aqui nessa estrutura, né, a gente tem uma junção dos triângulos quase como madeira em si. Mas essa junção do triângulo, que eu vou marcar aqui novamente, isso aqui é uma junção, certo? Eu tapei a junção, mas vou fazer um circular nela aqui. Isso é uma junção, isso é uma junção. E cada junção dessa, no planejamento da sua obra, você vai definir que tipo de junção você quer. No caso de uma estrutura de bambu, por exemplo, que é muito mais leve, mas que você não tem a condição de fazer emendas muito perfeitas, como é o caso da madeira maciça, você tem que usar uma estrutura mais flexível. Então eu vi uma estrutura de bambu, por exemplo, com junções, igual como essas aqui, né? Junções de pneu. Então você juntava cada barra dessa do triângulo, né? Que seriam 3 barras aqui, e cada junção aqui, cada barra dessa do triângulo aqui teria um pedaço assim de pneu, né? E que era conectado numa outra estrutura de pneu. Aí normalmente essas estruturas de pneu elas tomam a forma como a junção. Nesse caso aqui é um hexágono, né, de 6 lados que recebe cada tora, no caso do bambu, cada barra aí do bambu chegando na estrutura. Tá? Então aqui a gente teria um hexágono para receber essas 6 partes de madeira. E podem ter vários tipos. Tem gente que usa a estrutura de madeira com junções de metal, porque a carga que ele vai suportar é muito maior e ele quer ter uma segurança maior na estrutura. Então você tem aí também um outro formato de criar essa estrutura aqui de junção. Então as junções é também um caso à parte no planejamento da obra. Então, de forma bem resumida, assim, a gente precisa saber, quando está planejando a obra da sua estrutura geodésica, você precisa entender o espaço, saber se você precisa criar uma estrutura, uma base para esse espaço. No nosso caso, a gente vai usar o próprio terreno aberto, assim. No futuro, a gente pensa em plantar uma grama aqui. E proteger, no caso da chuva, para esse material não entrar, a água, né, da chuva não entrar, então a gente vai fechar com barro em toda essa circunferência para proteção de água aqui dentro. E toda a estrutura vai ser coberta logo depois de montada com lona. Então a gente pretende já cobrir com lona e todo mundo, caso vocês queiram visitar a Fraternidade Chai no futuro e para ver a obra como ficou com a lona, vocês são bem-vindos também para isso. Esse é o núcleo número 1 e tem o núcleo número 2 que vai ser mais para frente. A gente não sabe se vai abrir uma turma externa ou se vai construir internamente para a construção de um segundo núcleo que vai ter paredes, né? Voltando à pergunta do João Gabriel, onde ele disse assim, seria meia esfera sempre? Então, o segundo núcleo ele vai ter paredes, então as toras vão subir mais ou menos assim, né? Até mais ou menos essa altura. E a gente vai ter uma estrutura de parede aqui, né, que vai ser algo mais ou menos assim. E sobre essa parede aqui, né, é que a gente vai estar criando a cúpula. E aí a gente pensa em fazer uma meia esfera, certo? Então aqui é que vai estar vindo a estrutura geodésica. Desculpe aí que eu desenho bem pra caramba, mas... Então a gente vai estar montando aqui uma estrutura geodésica, eu só estou vendo ela cortada tanto, né, onde estão as madeiras aqui, então a outra parte aqui está aberta, e ela vai ser mais ou menos assim, né, com os seus respectivos triângulos aqui. E o grande diferencial é que aqui embaixo, né, vai ser de barro. Então essa estrutura aqui vai ser toda de parede, e ela vai ser um pouco maior em altura do que essa que a gente está construindo agora. Mas se a gente olhar a estrutura geodésica dela, é menor que a gente está construindo agora. Tá? Então,
para o planejamento da obra é necessário você saber qual arquitetura que você está querendo montar, qual a estrutura que você está querendo montar, como vai ser a sua base, que é o mesmo método construtivo aí de casas. Então, basta ter atenção nesse ponto aí de método construtivo normal. Uma coisa que eu acho muito legal nas questões de construção de domo é o faça você mesmo, que é uma cultura autodidata, né? E que é muito em voga dentro da tecnologia, mas que hoje em dia esses conceitos tecnológicos estão surgindo em vários cenários, né? O conceito de disrupção, que foi o que foi provocado pelo próprio Rockefeller, né? Fuller, ele, ao criar essa estrutura geodésica, ele foi disruptivo dentro da arquitetura, né? Ele criou algo que era para solucionar um problema, no caso de economia e construção para todos de forma muito mais barata, né? E que fosse fácil de construir. Para eu, por exemplo, não precisar ficar contratando uma empresa, desculpem os arquitetos, né? Nem um arquiteto, para criar uma estrutura, porque como ela é uma estrutura perfeita, ela se desdobra facilmente e você consegue, com prática, construir essa estrutura ou até mesmo planejar sozinho essa estrutura. Uma outra característica bem interessante é que você faz o planejamento da estrutura e como estruturas de madeira também são assim construídas, você faz tudo e depois você corta. Então, no nosso caso, também vai seguir da mesma forma. A gente vai fazer toda essa estrutura de madeira, né, que vai estar representada semelhante a essa imagem que eu trouxe aqui. Essa imagem aqui de madeira. E depois é que a gente vai fazer a porta. Então, depois da estrutura montada, é que a gente define aonde que vai ficar a porta. Que vai ser uma questão de simplesmente serrar, se a gente vai optar por uma porta reta, né, padrão, se a gente vai optar por uma porta triangular, se a gente vai optar por uma porta em hexágono ou triangular aqui. Então, isso vai ser durante o projeto que a gente vai decidir e aonde essa porta também vai ser aberta. Então, é depois de construído que nós vamos definir essa estrutura, que é uma das características também de construção em madeira. Então, se durante a construção vocês falaram assim, a gente vai ficar preso aqui, não, é tranquilo, dá para sair, então vai ser uma estrutura bem interessante de ser criada e depois aberta, né, onde se quiser. Janelas e outras estruturas assim a gente faz dentro do próprio triângulo, então você pode criar a sua estrutura e desenhar as janelas para os próprios triângulos, clarabóias e etc. também podem ser utilizadas. Então é uma estrutura em madeira normal que se adapta às questões de construção do dia a dia, certo? Então basicamente era isso de planejamento da obra. Verificar o material, verificar a sua base, onde vai ser adicionada a sua estrutura geodésica, né? Verificar a forma que a junção vai ser criada, que vai depender do seu material a ser utilizado. E esses detalhes de como montar, como criar, como medir, como cortar e tal, a gente vai estar vendo amanhã, né, no planejamento do segundo dia. E no domingo vamos executar a construção. Eu estou tentando deixar bastante coisa já pré-pronta para a gente, porque não dá para um dia só a gente criar todos esses triângulos e montá-los ao mesmo tempo. Então, muita coisa já vai estar pré-pronta para essa estrutura de domingo. E continuamos amanhã, então, nessa parte de cálculo. Tá? O nosso contato continua sendo aí Fraternidade Chai por e-mail. A gente criou o grupo no WhatsApp para facilitar essa comunicação. Então, dúvidas, eu acho que hoje funcionou bem aí para o pessoal que estava em dúvida. E a gente vai compartilhando aqui com vocês o material de livros que a gente tem, que vocês podem trazer questões amanhã e tal. Eu vou compartilhar alguns e-books que eu tenho aqui. Vou compartilhar o livro que fala, assim, o primeiro grande livro que fala sobre estruturas geodésicas. É um material que está em inglês, mas fiquem à vontade também.
material aqui de consulta. E o Sérgio também vai divulgar algumas outras coisas. Durante o fim de semana, antes do curso, eu vou compartilhar com vocês vários links de vídeos de construções. Depois do curso, eu posso compartilhar com vocês a minha playlist no YouTube de construção geodésica também, que tem vários e vários vídeos com vários em inglês, outros em espanhol, outros em português. Então, vocês podem também visualizar as construções, verificar como o pessoal construiu. Vocês vão ver lá que tem passo a passo de construção. Então, a gente se baseou em alguns deles para o planejamento da nossa obra. Então, tem bastante coisa assim de material que a gente pretende compartilhar com vocês. Tá? Então, seria isso. A gente já está chegando a hora aí de 8h25, então faltam 5 minutos. Queria saber se alguém não se apresentou, se quer comunicar alguma coisa, saber se tem alguma dúvida, né, durante aí esse nosso bate-papo. E saber se tem algum detalhe. Questões de chegada na Chai é bem tranquilo, a gente vai compartilhar aí posição geográfica para vocês chegarem, ônibus, tem um grupo de carona, então a gente pode ir. Alguns já me perguntaram como seria a questão de carona, então a gente abre no próprio grupo para essa divulgação em termos de quem vai, de onde sai e tal, para ir para lá. Tá? Mas tem ônibus, dá para chegar também de ônibus, sai da rodoviária, aquela rodoviária ao lado da principal ali, que eu não me lembro o nome dela, mas é a rodoviária que faz a ligação com o entorno, tá? A rodoviária do entorno. E basicamente seria essa historinha e como você deve fazer para planejar a sua obra. O conteúdo detalhado eu vou enviar ainda hoje, com os e-books aqui, e espero que amanhã vocês entendam quando a gente falar de frequências, entrar no detalhe dos cálculos, como fazer um domo. Você já sabe o que é um domo, você já sabe que a gente vai estar usando madeira, vocês já sabem o que seria a referência dela em termos de estrutura natural e sagrada, como muitos chamam, e já sabem o que seria um icosaedro, que é a estrutura básica, e que isso é muito antigo e que agora vem sendo definida no século XX, né, como uma estrutura geodésica. Então era isso, abro aí para perguntas e estou à disposição. Tá bom? Aqui é o Sérgio. Deixa eu falar, João. Muito legal essa explicação. Eu te falei que amanhã talvez eu chegue mais tarde, né? Porque eu vou estar num evento, né? Mas quero chegar a tempo para dar uns palpites. E vai ser legal entrar na parte da frequência, né? E você já vai disponibilizar o livro que o Geodésicas e CIA, né? Que eu passei para. Beleza. Eu compartilho é um livro, pessoal. É um livro da década de, final da década de 70, 80, final da década de 80, eu acho. Só sobre geodésicas. Muito legal ele, bem bacana. Vale a pena. Muito bom. E é isso. Bacana, João. Muito bacana. Assim, domingo acho que a gente vai bater bastante papo, principalmente sobre essa questão de base, técnicas de permacultura que a gente poderia estar utilizando para esses suportes, né? O pessoal aí pode aproveitar bastante que o Sérgio é uma referência aí em permacultura para a gente e pode trocar bastante ideia aí nesse tempo que ele tem já de trabalhos com permacultura. Beleza? Estaremos lá. Ótimo, muito obrigado, Sérgio. E aí, quem mais quiser comentar alguma coisa, estou vendo aqui o pessoal falando no chat, agradeço também, gente, obrigado por ter ficado até o final. Esse material vai estar gravado, certo? E vocês podem ver novamente, pegar algum detalhe. A de hoje era mais uma apresentação, assim, entender um pouco mais onde a gente está, o que a gente vai construir, né? E materializar um pouco a ideia do curso, com uma historinha,
bem simples, rápida, mais com imagens, e com essa divulgação de material, que eu acho que vocês podem colocar aí, dar uma lida. É um material bem gostoso de ler, fácil de ler, rápido, e que materializa um pouco mais, com mais detalhes, o que a gente vai estar montando lá no domingo. Certo? Então, para ser bem inglês aí, se vocês não tiverem, a gente praticamente já terminou. Se tiverem mais alguma questão, tá aberto. Ok, muito obrigado. Até amanhã, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Tem um pessoal perguntando aqui se o conteúdo vai estar disponível, gravado. Vai poder acessar sim. Eu só tenho que ver aonde eu vou disponibilizar esse conteúdo. Se o conteúdo vai ficar no YouTube e vou mandar o link para vocês no grupo, ou se o conteúdo vai ficar aqui dentro dessa plataforma. Essa plataforma a gente está com acesso a ela até semana que vem só, então fica muito restrito. Então acho que eu vou fazer o download desse conteúdo, subir para o YouTube e disponibilizar para vocês. Tá? Vou ver se eu faço hoje ainda e já mando o link no grupo, tá bom? Quem perguntou foi a... não tem o nome, mas tá garantido que vai estar disponível para vocês aí, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Bom, então tá. João, tem uma pergunta da Maria aqui, que ela diz: o processo total costuma levar quanto tempo? Desculpa, quem perguntou, quem falou? Maria Eduarda. Ah, sim. Então, Maria Eduarda, depende muito de como a gente se prepara, né? Nós estamos nos preparando para construir o domo vamos dizer assim, em 6 horas mais ou menos de trabalho com a quantidade de pessoas que a gente tem, né? Agora, se você for sair do zero, aí acho que a gente tem que conversar um pouco para saber que material que você pretende utilizar, né? Se você vai comprar peças já prontas, se você vai fazer tudo, então vai depender um pouco do seu passo a passo. Mas a gente está construindo aí o material, né, numa equipe aí de 2 pessoas full time e mais umas 2 pessoas de vez em quando. E a gente está gastando aí até domingo, a gente deve gastar uns 5 a 6 dias para construir isso, com o domingo tendo a ajuda de todo mundo, certo? Então, vai depender muito do material e da força-tarefa que você vai ter disponível. Bora nós. Então tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Vinícius, você conseguiu acessar aí tudo? Tô vendo que você entrou pelo telefone. Me diz aí se conseguiu acessar. Então, beleza, gente. Eu acho que todo mundo conseguiu. Vinícius não deu notícia. Acho que tá ok. Beleza? Bom, vou encerrar então a gravação e vou providenciar a disponibilidade do vídeo para vocês dessa aula de hoje. Beleza? Boa noite então, gente. Abraço. This conference will now